Mano, é inacreditável, né? Essa diretoria do Flamengo agir no mercado da bola é uma palhaçada, eu posso falar assim, que, cara, ontem, tá tudo acordado, né? Negócio Flamengo, Zenit, Claudinho, o diretor de futebol do Zenit da Rússia, em entrevista após o jogo de ontem, da Supercopa da Rússia, que inclusive foi campeão o Zenit, ele foi perguntado sobre a situação do Claudinho e, cara, vocês veem as palavras que o cara deu em relação a isso? Eu vou trazer aqui pra vocês. Eu vou falar aqui pra vocês também uma coisa, tá? Eu não duvido nada, nada que essa novela se arraste por muito mais dias. Eu não vou aqui falar pra vocês se o Flamengo pode ou não realmente contratar o Claudinho, mas do jeito que anda as coisas, é isso que vai acontecer, se arrastar por mais dias. A diretoria do Flamengo tem esse lema neles. A janela ainda fecha lá pro dia X, né? Essa agora fecha no dia 2 de setembro. Mas ele tem essa situação deles aí. E daí se arrastam, vai levando, deixam pro final. Às vezes não contratam, né? A primeira janela, mesmo se arrastando, trouxe aí os 3 reforços, né? Vou falar sobre a situação também de Marcos Antônio, porque quando é pereba, posso falar assim, eles contratam muito rápido, né? Jogadores aí realmente abaixo do nível que ele vem buscando no mercado agora, eles contratam rápido. Situação de Marcos Antônio. O que falta para o Flamengo ter o jogador? A decisão do Flamengo. É o Flamengo. O Flamengo que tem que tomar a decisão agora, porque a Lazio já tomou a decisão dela. Eu vou falar sobre isso, situação de Wesley também, temos informações importantes, né? E falar sobre o próximo jogo do Flamengo, informação aqui quentinha para vocês, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, deixa eu começar falando aqui sobre o próximo jogo do Flamengo. Hoje, nesse domingão, um belo domingo aí pra vocês, tá? Tudo de bom pra todos, você e sua família, Deus abençoe. Mas, hoje domingão, o Flamengo aí, novamente, o elenco do Flamengo está de folga. Flamengo volta aos treinamentos amanhã, nessa segunda-feira. Treina segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E no sábado, o Flamengo enfrenta o Criciúma pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A expectativa para o público para esse jogo é de mais de 50 mil pessoas presentes. Até o momento, já foram cerca de 42 mil ingressos vendidos. A torcida do Flamengo, ela é diferenciada. Posso falar assim para vocês? A torcida do Flamengo é incrível, sensacional. Agora, a diretoria do Flamengo tá vacilando com a torcida, tá? Porque a torcida que aí fica empolgada, tudo e muito mais. Eles só pensam em eleição agora presidencial. Essa é a realidade. Mas, enfim, o Flamengo tem a semana toda de preparação para esse jogo. Lembrando que agora, no meio de semana, o jogo que aconteceria contra o Internacional pela 17ª rodada foi adiado. Ainda não tem data marcada para acontecer esse jogo. O Flamengo enfrenta o Criciúma pela 18ª rodada. Bom, então vamos ver aí, torcer para que dê tudo certo. Também nesse meio de semana acontece o jogo entre Palmeiras e Botafogo. Quem vencer, ó, dispara aí. O Flamengo precisa realmente reencontrar o caminho das vitórias. Se falando em eleição presidencial no Flamengo agora no final do ano, né? Veja aí muitos vice-presidentes deixando seus cargos na atual diretoria para apoiar principalmente BAP. Já foram 4. Agora teve um aí que foi apoiar o Maurício Gomes de Matos, que foi o Adalberto Ribeiro, que deixa a vice-presidência de Relações Externas para apoiar a candidatura de Maurício Gomes de Matos para a presidência do Flamengo. Tá aí. E Maurício Gomes, que é outro candidato também, tem aí Rodrigo Duch, BAP e Maurício Gomes de Matos, tá? Mais um vice-presidente de Relações, agora de Relações Externas, deixa aí o Flamengo para apoiar Gomes na
corrida presidencial do Flamengo. Bom, falando agora sobre a situação do lateral direito Wesley, o Flamengo já deixou claro internamente que a qualquer momento pode liberar o Wesley. A venda de Wesley pode acontecer. O Bournemouth da Inglaterra já teve novo contato com o Flamengo, as negociações estão em andamento. Por que eu toco nesse assunto de Wesley aqui? Porque hoje o Flamengo só tem Varela e o Wesley na posição. E pelo andar da carruagem, posso falar assim, pela diretoria, o avanço que não tem, né? Avança só nos holofotes, né? Só na lábia mesmo, porque para valer mesmo, ninguém avança em nada nessa diretoria. Se o Wesley sai, só fica o Varela. O Flamengo está numa dificuldade para contratar de 1 a 2 jogadores. A gente sabe que o Wesley, tudo bem, seria uma baita venda de Wesley aí, de 15 a 16, 17 milhões de euros, dependendo aí. O Flamengo já deixou isso aí claro, que por menos de 15 milhões de euros não negocia o jogador. Mas enfim, com uma possível saída de Wesley para o Bournemouth da Inglaterra, que já sinalizou que vai apresentar uma nova oferta ao Flamengo, o Flamengo vai precisar de ir ao mercado em busca de um novo lateral para a posição. O Flamengo está lerdo, o Flamengo está aí, eu posso falar assim, é a maior papagaiada dessa diretoria quando o assunto é mercado da bola. A gente vê os outros clubes, chega, negocia, sonda, negocia, já contrata, já anuncia. O Flamengo não. O Flamengo é uma novela um ano todo, 2 anos, até o cara chegar no Flamengo. Mas o que você acha sobre a situação? Você liberaria o Wesley ou não? Realmente, se o Bournemouth da Inglaterra, como já prometeu o Flamengo, tiveram novos contatos, negociações estão em andamento, e o Bournemouth da Inglaterra vai apresentar uma nova oferta ao mais querido Brasil. Você liberaria o Wesley? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre Claudinho, porque, cara, a situação do Claudinho é o seguinte. O Flamengo e o Zenit não é que não estão negociando sim. Só que desde a última sexta-feira foi trazida a informação, até o Vene Casagrande trouxe essa informação, de que o Zenit teria aceitado a proposta do Flamengo. E aí então fica muitos rumores para lá, muitos rumores para cá. Ontem foi uma correria só depois do jogo do Zenit contra o Krasnodar pela Supercopa da Rússia. Inclusive conquistou mais uma vez a Supercopa da Rússia o Zenit. E depois do jogo foi aquela correria, o último jogo de Claudinho, o Flamengo vai anunciar hoje. Inclusive saiu em várias informações, vários portais, O Flamengo pode anunciar Claudinho hoje. Aí passa ontem, não anuncia. O Claudinho, a zona mista do jogo de ontem, após o título da Supercopa da Rússia, Claudinho foi questionado sobre se fica no Zenit. O meia deu uma risada e disse o seguinte: sempre tem essa pergunta. Mano, é complicado, gente. É complicado, porque quando eu falo com vocês que é complicado, é complicado. O Claudinho falou isso aí, o que tem a ver com o diretor. O Marcos Braz confirmou que tem negociações pelo jogador. O Marcos Braz confirmou, o próprio vice-presidente de futebol do Flamengo confirmou isso. Tem sim negociação com o Claudinho. Tem um vídeo de Marcos Braz aí, o próprio Marcos Braz falando isso aí, tá? Também ontem, o diretor de futebol da equipe russa, ele foi perguntado sobre a situação do Claudinho. Olha só, o Gabriel Reis, ele até trouxe aqui o seguinte: após o título do Zenit na Supercopa da Rússia, o nome de Claudinho virou pauta no pós-jogo. O diretor-geral do clube russo, que é o Alexandre Medvedev, foi questionado sobre se o meia fica na equipe. O dirigente teve a seguinte resposta. Olha só a resposta do diretor de futebol da equipe russa. Que tipo de perguntas você está fazendo? Apenas velhas vis espalham boatos pelos cantos. Mano, tem ou não tem negócio Flamengo e Zenit? Porque o Marcos Braz fala, o diretor da Rússia agora fala que apenas velhas notícias espalhadas pelos cantos. Mano, brincadeira isso, velho.
O Flamengo precisa tomar uma posição aqui, chegar e falar com o torcedor, né? Porque isso aí pra mim é uma baita sacanagem, né? É uma baita sacanagem. O Flamengo espera anunciar o Claudinho até segunda-feira, amanhã. O próprio diretor do Clube Russo vem aqui e fala uma coisa dessa. E fica complicado, né? Fica complicado. Bom, mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado sobre essa situação do Claudinho, mas se falando sobre Marcos Antônio. É outra situação que o Flamengo não fala mais. Bruno Spindel vai à Europa, conversa diretamente com a equipe, diretores lá da Lazio da Itália, porque é essa informação que temos. Conversou diretamente, tratar sobre o assunto, ficou tudo muito bem encaminhado. O Marcos Antônio ainda está no Brasil, em Poções e Caldas, no Salvador, lá na Bahia, esperando o desfecho da situação. Mas o Flamengo é quem não toma a rédea da situação. Eu vou falar para vocês, o Flamengo pagou aí o dobro do que o Lazio pede por Marcos Antônio, pagou o dobro em Alan. E o Alan veio lesionado do Atlético Mineiro. É por isso que eu falo pra vocês, cara. O Alan não é um mau jogador. O Alan é um jogador, posso dizer assim, não é craque, mas é um jogador, é um bom jogador ele. Só que na época o Flamengo pagou aí mais de 40 milhões de reais, trazendo o jogador lesionado. O jogador veio se recuperar no Flamengo. O Marcos Antônio tá lá. A Lazio topa uma venda direta. Venda direta entre 4 a 4,5, no máximo 5 milhões de euros. Essa informação que temos, de 4 a 5 milhões de euros. O Flamengo fica enrolando, não paga, não fica enrolando. Claudinho, o diretor fala isso aí. Marcos Antônio deixa pra lá, o jogador já se posicionou, já pediu, né, alguma posição do Flamengo e também do próprio representante dele, porque estão aí, parece que não está acontecendo mais nada. Essa é a verdade. Existe interesse do Flamengo, existe interesse tem, mas precisa agir. Essa é a verdade. E parar de fazer nós torcedores de babacas, porque para mim é isso aí, tá? Bom, vamos ver o que deve acontecer. Mas o Marcos Braz confirma que tem negociação com os entes da Rússia, né? Possa ser que os caras não vão falar em abertamente. É lógico que não, tá? Mas vamos ver o que deve acontecer. Vou seguir focado com tudo e sempre deixar vocês sempre muito bem também atualizados sobre a situação do Flamengo, beleza? Bom, Flamengo de folga hoje, amanhã volta aos treinos, jogo no próximo sábado. Daqui pra lá tem muita coisa pra acontecer e a qualquer momento eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.